Tá gostoso, né? Muito bom. Olá pessoal, tudo legal? Estamos aqui mais uma vez no canal Nutrição e Vinho. Eu, Gabriel Raeli, Rosana Raeli, nutricionista, eu sommelier, falando para vocês de vinho e como que esse vinho se encaixa na nutrição do seu dia a dia. No vídeo anterior, que foi o nosso primeiro capítulo, a gente deu uma passada geral, falamos algumas curiosidades e a Rosana ficou devendo pra gente uma explicação sobre o que é resveratrol, polifenol, e eu vou passar a bola para ela poder explicar com base científica o que é tudo isso para vocês. Na verdade, recapitulando também, a uva, ela contém na casca os polifenóis. E são eles que realmente acabam tendo uma ação antioxidante, né? Principalmente evitando a oxidação da LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que é esse que é o que se deposita nas artérias, forma o que damos o nome de placas de ateroma. Em outras palavras, muito simples aqui para quem está nos assistindo e não é da área da saúde, é o infarto do miocárdio, porque você promove o entupimento das artérias. Outro ponto também, muito estudado no resveratrol, por ser um antioxidante, ele promove o que? A vasodilatação. Então você evita com que as artérias façam vasoconstricção. E isso é muito importante até para quê? Para controle de pressão. Melhora a fluidez do sangue, né, Rosana? Isso, inibe a agregação plaquetária e melhora a fluidez do sangue. É claro que como profissional da saúde é de muita responsabilidade tudo que eu falo aqui. E não sou eu, Rosana Raeli, que está falando, ao mesmo tempo temos muitos trabalhos científicos, teses de doutorado de médicos cardiologistas, estudiosos no assunto. Então não dá para a gente fechar os olhos para esse tipo de informação. O que é importante entender? Que o vinho, como toda a uva, contém os compostos fenólicos, que são, um deles é o resveratrol, presente principalmente na casca. E por que forma esse resveratrol? É uma forma de proteção contra os fungos da plantação. Olha como a nossa natureza é sábia. É linda, e né? também contra as condições climáticas. Protege a casca da uva, né? Então não é tanto dentro o gomo, né? Dentro do fruto. Não é o suco, é a casca. O suco a gente vai falar mais pra frente, né? Mas a casca da uva contém o resveratrol. Por isso que toda essa maceração, esse processo De extração, né, da cor e tudo mais. Exatamente, você vai ter a concentração maior do resveratrol. Legal. Falando em concentração, Gabriel, só aqui um pouquinho para você, a gente tem que levar em consideração também que não existe quantidade certa para ser consumido. Não dá para falar para beber vinho toda noite à vontade. Ainda temos muitos detalhes a serem falados sobre isso no próximo vídeo também. Aliás, Gabriel, a concentração também pode variar nos tipos de uva. Fala um pouquinho para mim, assim, dos tipos de uva, do vinho, se existe alguma diferença. Eu tenho lido em alguns estudos que sim, mas a quantidade de resveratrol versus os tipos de uva, Vitis vinifera, Vitis labrusca, são duas uvas muito presentes aqui no Brasil. Fala um pouco pra gente sobre isso. Isso, a Vitis vinifera, Rosana, é a uva para se fazer vinho fino. Então, todos esses nomes que a gente escuta, Malbec, Cabernet Sauvignon, Taná, Pinot Noir, Merlot, Carmener, são variações de Vitis vinifera, são tipos de Vitis vinifera. Quer dizer, Vitis vinifera é uma família. Que deriva todas essas. Exato, é uma espécie de uva. Tá? A outra espécie de uva é a Vitis labrusca. Tem algum vinho que te lembra esse nome? Labrusca te lembra o quê? Lambrusco? Sim. Então, o lambrusco é feito com essa espécie de uva labrusca. Ao mesmo tempo que os famosos vinhos de garrafão que a gente tem aqui, ou os vinhos de mesa, que são mais doces, os vinhos suaves, que a gente encontra uma grande oferta no Brasil. E o grande consumo de vinho dentro do Brasil é desse vinho de mesa. Então são duas espécies diferentes, onde a Vitis vinifera ela é mais doce e mais concentrada. É melhor para se fazer vinhos finos. A Vitis labrusca é menos doce. E para se alcançar um potencial alcoólico igual ao da Vitis vinifera, é adicionado açúcar no mosto antes da fermentação começar. E geralmente esse açúcar é de péssima qualidade para baratear o custo da produção. Isso é uma dica importante aí para avaliar. Exato. Então esses vinhos muito baratos, que a gente vê aí, essas grandes produções de São Roque, do interior de São Paulo, até mesmo lá no sul, quando a gente vê Bordeaux, Isabel, Thompson no rótulo, são essas uvas que o mosto deve ser adoçado, essa adoção é com açúcar ruim,
e vai te fazer mal. Que o certo não é acrescentar o açúcar, Não, é na isso? vitis vinífera é fermentação do açúcar natural da uva. Tá. Então a Malbec é doce o suficiente para fazer um vinho com 14 graus de álcool. Agora a Bordeaux e a Thompson, elas não têm açúcar suficiente para fazer um vinho com 10 graus de álcool. E aí o produtor vai adicionar açúcar para transformar Olha todo só. esse açúcar em álcool para chegar no nível de açúcar da Malbec, por E exemplo. até o tempo que você, a temperatura, perdão, que você submete àquele momento durante a maceração, Exato. a produção também pode ser. Eu andei lendo que até 60 graus você pode submeter a produção do Sim, vinho, quanto né? mais alta a temperatura, mais Isso. rápida a transformação de açúcar em álcool. Certo. Então, quando a gente fala de maceração pré-fermentativa ou pós-fermentativa, você reduz a temperatura do mosto para que a fermentação não comece. Uma fermentação de um vinho fino começa em 24 graus Celsius. Tá. Então, abaixo disso, ele não fermenta, ele mantém o mosto resfriado e aquele suco de uva vai extraindo tudo da casca. Interessante. Agora, finalizando um pouquinho esse vídeo, Gabriel, quanto ao teor de resveratrol em alguns tipos de vinho, né? Porque as de uvas, claro, às vezes nós olhamos, Pinot Noir, eu mesma já ouvi, Pinot Noir tem mais resveratrol do que o Malbec, que tem mais do que Cabernet. O que você tem lido a respeito sobre esse assunto? Então, Rosana, o que eu já li é que o resveratrol está ligado diretamente à espessura da casca da uva. E faz sentido, porque se nós observarmos que a casca da uva, quanto mais protetora ela for, é Mais melhor. grossa Então, ela tem que de uma ser. forma ou de outra, vai ter mais resveratrol para proteger contra os fungos, né, contra as condições de clima. E é interessante isso também que você fala, né, Gabriel? Porque é o quanto que a natureza se propõe a protege. proteger o fruto, né? Então a gente tem aí algumas espécies que a gente conhece já que a casca da uva é mais grossa. Sim. Uma delas é a famosa Cabernet Sauvignon, que é a uva mais plantada no mundo todo. E a Taná. A Taná também tem essa propriedade de mais concentração de tanino, casca mais grossa, vinhos mais escuros, mais encorpados, mais intensos, que é a mesma pegada dos vinhos da Cabernet Sauvignon. Agora, Rosana, eu vou usar para ilustrar essas duas uvas o vinho Massal 1945 do Clos de Luz. Quem faz esse vinho é o Gabriel Massal, lá no Chile, no Vale do Rapel. Ele é 100% Cabernet Sauvignon. Podia ser você, né? Podia ser eu, mas quem sabe, um dia eu chego lá. Quem faz esse vinho é o Gabriel Massal, lá no Chile, no Vale do Rapel, 100% Cabernet Sauvignon. Chega no Brasil pela importadora Wine Co. e você encontra em revendedores de vinho, como grandes lojas, empórios, e-commerces e restaurantes. É um vinho que você vai pagar na faixa de R$100, nas lojas mais modestas, na mesa de um restaurante pode chegar até R$150. É um excelente Cabernet Sauvignon, com estrutura, com corpo, com extração, e eu garanto que aqui tem bastante resveratrol, Rosana. Que bom. Falamos nesse vídeo então sobre resveratrol, um pouquinho dessas suas propriedades, quando as pessoas perguntam o que tanto faz, realmente são os fatores antioxidantes, né? Muito estudados, por isso que estou aqui como profissional falando para vocês. Além disso também, falamos um pouco do teor de açúcar e que até eu vou deixar para o próximo vinho falarmos um pouquinho sobre isso também, para vocês, teor de açúcar, né, nos vinhos, se isso diferencia também um pouco a qualidade e as calorias, né? Então, aguardem a gente para o próximo vinho, próximo vídeo. Próximo vinho também, né? Quem sabe a gente não abre outra garrafa. Isso aí. Então até lá, gente. Até lá, gente. Pra vocês. Próximo vídeo.